Olá pessoal, paz e bem a todos, espero que estejam aproveitando este tempo, essa oportunidade que Deus nos está nos dando de estarmos em casa, desfrutar da alegria de participar desta comunidade, de podermos conviver com os nossos colegas, companheiros de caminhada, enfim, de aproveitar o tempo. Imagina quanta coisa devem estar lendo, colocando em dia, atualizando trabalhos, né? Aqueles livros que estavam guardados na prateleira que a gente tinha sonho de ler há muito tempo. Eis aí a oportunidade. Podemos ler sem nenhum peso na consciência de que estamos matando o tempo, porque o tempo agora foi nos dado. Se tempo nos faltava, agora temos tempo de sobra dentro de casa. Aproveitem bem este tempo, porque ele é um tempo oportuno, certamente vai passar e não vai ser nos dado um outro tempo assim. É a primeira oportunidade que eu tenho aí na minha vida de ficar tanto tempo dentro de casa, podendo gastar o tempo com coisas que me dão prazer, como a leitura, colocar os seriadinhos em dia também, e sem dúvida o estudo e a cadeira de sacramentos importantíssima, né? Bueno, quanto à nossa última aula, a tarefa que eu coloquei ali, eu vi que a maioria de vocês respondeu muito bem. Tem só um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, que é importante, quanto à modalidade das celebrações. Vocês viram ali que tem três formas, né? Tem a forma individual, que é aquela que a gente está acostumado, o padre está lá na igreja, eu me aproximo e faço a minha confissão, recebo a absolvição, saio dali, faço o agradecimento, né? E pronto, ou seja, parece assim não haver muita interação com o resto da comunidade. Tem a segunda forma, né, que vocês também falaram, que é a celebração penitencial comunitária. Ela é feita de uma forma comunitária, sobretudo, por exemplo, quando estamos em vista de um sacramento, ou seja, antes de receber o sacramento da Eucaristia, primeira comunhão, antes de sermos crismados, ainda nos tempos fortes, como Advento, Quaresma, né, essa devia ser a modalidade por excelência. Inclusive, essa devia ser a modalidade rotineira das nossas comunidades paroquiais, ou seja, que a comunidade junta tivesse um determinado momento, seja mensal ou bimestral, não sei, em que a comunidade junta pudesse se aproximar do sacramento da reconciliação, tendo essa consciência de que nós somos uma comunidade. E aos pouquinhos, essa modalidade de celebração comunitária com absolvição individual, né, confissão e absolvição individual, ela deveria substituir essa ideia, a primeira, né, que eu vou lá sozinho, me confesso, agradeço, enfim, não tenho interação comunitária. Pelo que o documento ali apresenta, né, o ritual, essa devia ser a grande modalidade nas nossas comunidades. A gente sabe que ainda estamos um pouco longe disso. E a terceira, que é esta modalidade, então, da chamada absolvição, confissão e absolvição geral, que ela é legítima, ela é possível de ser celebrada, né? Ela está dentro do ritual, então é um dos modos como a igreja celebra o sacramento da reconciliação. Ela coloca ali algumas condições para que isso aconteça, ou seja, não pode ser celebrada simplesmente ao bel prazer, né? A partir daquilo que está dizendo o ritual da penitência, né? Então, quais são estas condições para que possa ser celebrado o sacramento da reconciliação com confissão e absolvição geral? As condições são, primeira delas, que falte ministro. Então imagina, eu estou lá numa região de missão, seja, por exemplo, na África ou aqui no norte do nosso país, né, na região aí da Amazônia, seja também aqui na nossa fronteira, que é a fronteira do estado, a gente sabe que faltam ministros ordenados, enfim, há um grande número de pessoas que querem confessar e não há ministro. Eu não vou poder atender um por um daqueles penitentes, né? Então, esta forma, ela é possível sim. Também no caso, por exemplo, de perigo, né? Inclusive, estamos vivendo agora um desses casos. Imagina lá um grande número de infectados, não sei, querem se aproximar do sacramento da reconciliação, pedem absolvição, enfim. Como é que eu vou fazer isso individualmente, um por um? E, sobretudo, também pensando no risco aí do contágio, né? Seria uma possibilidade de ser estudada também da forma de celebrar esse sacramento. E, claro,
no perigo de vida, enfim, não sei, uma catástrofe, né, como essa que a gente está vivendo agora, é tranquilamente legítimo essa celebração. Claro, contudo, o ritual da penitência ele vai dizer assim, que depois de ter recebido a absolvição, numa oportunidade em que se possa confessar individualmente, deveria então se fazer a celebração penitencial individualmente. Ou seja, eu confessei coletivamente, eu recebi a absolvição coletivamente, mas quando eu tiver a oportunidade, saído deste caso emergencial, deveria, segundo o ritual, me aproximar então da celebração do sacramento de forma individual. Bueno, sobre a aula agora do dia 30, né? A aula de hoje que vocês estão aí presenciando. Sobre esta aula, eu coloquei ali no programa, né, para vocês, ali, começo com um vídeo, o meu, claro. Depois do meu tem um vídeo, então, que é uma catequese do Papa Francisco de 2014. Ele fez uma série de catequeses sobre os sacramentos. E a do dia 19 de fevereiro de 2014 é sobre o sacramento da reconciliação. São pontos assim muito simples, muito diretos ali que Francisco nos dá e que acho que servem para a nossa introdução. Quero que todos olhem esse vídeo. Depois disso, eu coloco então um texto, né, um artigo publicado aí na revista Vida Pastoral por Francisco Sorrentino. É um cara muito bom nesse assunto, ele escreve muito bem. E este artigo dele, ele se chama assim, O Sacramento da Reconciliação, Contribuições Teológico-Pastorais. Então ele faz uma certa relação, ligação entre algumas questões da teologia do sacramento e a necessidade de algumas aplicações pastorais. Ele é um texto assim que vai nos abrindo, né, a mente para pensar um pouquinho na realização, no modo como fazer o sacramento, como realizar, celebrar este sacramento e também o modo como trabalharmos pastoralmente isso em nossas comunidades. Depois disso, né, esse texto é obrigatório, tem que ler. Depois disso vem um outro, que se chama Perspectivas e Desafios para a Pastoral do Sacramento da Reconciliação. É um texto fantástico, né, muito bom, ele é um pouquinho longo, vai demandar um pouquinho mais de tempo de vocês. É um capítulo da tese de doutorado Marcos Vinícius Miranda Vieira, na PUC, apresentado em 2013, mas é um texto bastante atual, já tem aí 7 anos, mas é um texto muito atual. Ele é um texto muito provocador, né? Não se assustem, bastante provocador. Então a gente lê assim com atenção, com espírito crítico, esse texto, e já vai confrontando com o texto que eu li anteriormente, né? E ainda coloco ali um texto, né, um terceiro ali que se chama A Confissão como Sacramento do Desconforto Moderno. O título já é bastante provocante, né? É um texto alternativo. Se puderem ler, é rapidinho, é curto, aí deve ter uns 4, 5 parágrafos, vale a pena. E aí, por fim, coloco ali a tarefa, né? A tarefa que é exatamente essa, é a leitura do primeiro texto, a leitura do segundo texto, confrontar os dois e responder de forma sucinta o modo como você percebe a procura, a realização e a eficácia pastoral do sacramento da reconciliação nas nossas comunidades cristãs. Está em crise o sacramento? Não está em crise? Como é que tu percebe isso? Aquelas propostas ali que são apresentadas no segundo texto, será que ajudariam de fato a maior procura, a maior eficiência desse sacramento? Não é por aí? Como é que tu percebe isso? Afinal de contas, tu já tem aí uma caminhada de igreja, está num caminho discipular, está estudando teologia e tal. Qual é a tua percepção a partir daquilo que foi lido? Não quero nenhuma tese, nem de mestrado, nem de doutorado. 1 ou 2 parágrafos de forma muito rápida, a opinião de vocês. Claro, a opinião de vocês a partir daquilo que foi dito nos textos, né? Não é simplesmente agora o que eu penso, o que eu acho. Tem que ter fundamentação nos textos, tá bem? No dia 30, então segunda-feira, vocês têm aí até 12:05 para responderem isso e enviarem em retorno para mim, para validar a presença de vocês. Paz e bem a todos, nos encontramos por aqui. Um abraço.